Então, oi, gente. É, como eu levantei uma enquete lá no Instagram perguntando a opinião de vocês, o que vocês achavam, se valia a pena eu resolver os exercícios de química aí do último vestibular aqui da Unicentro, né? Teve uma participação bem legal. E também pelo fato de que eu, quando prestei o meu vestibular e estava em processo de preparação para para a prova aí, eu não tinha isso em mãos, né? É muito comum a gente encontrar na internet, nos vídeos no YouTube, a resolução aí, por exemplo, do Enem, de instituições maiores, mas da nossa instituição, por ser mais pequena, é mais complicado. Então eu pensei, por que não trazer isso para vocês? Então, não me apresentei, meu nome é Gideon, eu sou formado em Química, tanto em bacharel quanto em licenciatura pela Unicentro, sou mestre e também, hoje, estou no doutorado em Química Aplicada aqui pela mesma instituição. Preciso avisar vocês de algumas coisas antes da gente começar. A primeira delas é que eu vou gravar esse vídeo aí de maneira fragmentada, não vou conseguir gravar de maneira contínua. Sempre que eu tiver um tempinho, eu vou gravar um exercício ou outro, depois eu dou um jeito de juntar tudo e posto como um vídeo só aqui para vocês. Provavelmente vocês estão vendo como um vídeo só. A segunda coisa que eu preciso avisá-los antes da gente iniciar é que se você não sabe nada de química, se você está totalmente perdido, se você não sabe o que é um átomo, nunca ouviu falar de um átomo, infelizmente hoje esse vídeo ele não é para você, tá? Eu vou partir da suposição que você já tem um bom conhecimento em química aí no teu ensino médio, que você está estudando, porque nós não vamos ter tempo de conseguir falar sobre todos os conceitos. Claro que um momento ou outro nós vamos dar algumas pinceladas aí, alguns conceitos mais fundamentais da química, mas para deixar a aula mais dinâmica, eu vou partir da questão aí que você está se preparando para o vestibular, que você está estudando química, que você já conhece determinadas teorias que você já ouviu falar, que você já estudou, para a gente conseguir deixar, como eu falei mesmo, esse vídeo mais dinâmico possível. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício, né? Lendo rapidão aqui para a gente não perder muito tempo, diz assim: o tabagismo passivo é a inalação da fumaça e derivados do tabaco, tais como cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo, narguilha, né, porque é da narguilha aí, e outros produtores de fumaça, por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em ambientes fechados, respirando as mesmas substâncias tóxicas que o fumante inala. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes que se constituem de duas fases fundamentais. Então, a partir daqui já começa a ficar importante para nós o texto. A partícula e a gasosa. A fase gasosa é composta, entre outros, por monóxido de carbono, amônia, cetona, formaldeído, acetaldeído e acroleína. Já a fase particulada contém nicotina e alcatrão. A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma droga psicoativa que causa dependência. Ela age no sistema nervoso central, como a cocaína, com uma diferença, chega em torno de 7 a 9 segundos até o cérebro. Por isso, o tabagismo é classificado como doença e está inserido no Código Internacional de Doenças do Grupo de Transtornos Mentais de Comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas. Em 2011, houve um grande avanço que tem contribuído para que não haja mais a poluição tabagística ambiental nos recintos fechados. Houve a aprovação da Lei Tal, de 14 de dezembro, que proíbe o fumo em local fechado em todo o país. Tá? Então, você leu aqui o texto e agora nós vamos para o exercício número 1. Tá? Então, o exercício número 1 vai dizer assim para nós: a fumaça é um tipo de solução coloidal caracterizada pela presença de. Tá? Então, eu não vou voltar lá no texto, mas eu recomendo que vocês imprimam aí essa folha e vão riscando, vão fazendo anotação da prova do vestibular, como eu estou com a minha prova aqui em mãos. E dizia algumas coisas interessantes no texto lá atrás para nós. Dizia que a nicotina, né, que a fumaça, na verdade, ela era formada por duas fases, tanto a fase gasosa, né, e mais aí a fase particulada, tá? Que a gente espera que seja a fase sólida. Vou colocar aqui um S, tá? E aqui a gasosa era devido à mistura aí de vários gases, que era monóxido de carbono, né, CO, amônia, e entre vários outros.
E essa fase particulada, ela era formada por nicotina e alcatrão. Perdoem a letra. Vocês vão ver que a minha letra é muito feia, ainda mais nessa mesinha aqui, gente, que eu ainda não tenho prática, tá? O exercício diz para nós: a fumaça é um tipo de solução coloidal caracterizada pela presença de. Primeira coisa que nós temos que saber para poder resolver esse exercício é o que é uma solução coloidal, tá? Então, se vocês lembrarem lá do primeiro ano do ensino médio, nós vamos ver que solução coloidal nada mais é do que partículas sólidas misturadas aí num gás ou num líquido. No caso da fumaça, nós temos partículas sólidas misturadas num gás, tá? Esse gás é formado por todos esses componentes aqui, como o texto disse, e essas partículas aqui de nicotina e alcatrão que ficam misturadas no gás. Qual é uma das propriedades e a principal propriedade aqui para essa solução, ela formar uma solução coloidal, que essas partículas elas tenham um tamanho muito pequeno, tá? Na próxima aí a 10 nanômetros, né? Na faixa de nanômetros. Uma solução coloidal ela só é formada quando nós temos partículas de tamanho aí muito pequeno na faixa de nanômetros. Aí sim ela pode ser considerada como uma solução coloidal, uma partícula coloidal. Como é o caso aqui no texto, nós lemos, tá? Que mais? Então vamos aqui para as alternativas. Então nós temos na letra A. A fumaça é um tipo de solução coloidal caracterizado pela presença de substâncias gasosas dispersas nos líquidos condensados. Substâncias gasosas, perfeito, dispersas nos líquidos condensados. Né? Não. O que é uma condensação, Guilherme? Né? Então, condensação lá é quando nós temos, por exemplo, o vapor, um gás, né? Passando aí para uma fase líquida. Exemplo disso no nosso dia a dia, quando a gente está fazendo comida lá e a gente abre a tampa da panela, a gente pega a tampa da panela, olha na panela e vê que tem algumas gotículas de água, né? Ou seja, era um gás que bateu ali naquela superfície e se condensou, né? Então aí é um processo de condensação, é um líquido que passou por esse processo de condensação, né? Não é o caso, o texto não disse em nenhum momento isso para nós. Então, podemos aqui riscar essa alternativa, tá? Segunda, líquidos dispersos no carbono particulado. Não, a gente viu que não tem nada a ver com líquido, né? A gente viu que era gás aí misturado com o alcatrão e com a nicotina, que eram essas partículas de tamanho pequeno. Então, também podemos riscar essa alternativa. Alcatrão condensado, disperso na nicotina líquida. Né? Não, nós vimos aqui que a nicotina ela faz parte da fase particulada, né, da nossa solução. Então, letra C também não. Hidrocarbonetos voláteis na forma condensada dispersos no alcatrão líquido. Hidrocarbonetos voláteis. O que é um composto volátil? É um composto que apresenta um baixo ponto de ebulição, ou seja, ele evapora com uma facilidade muito fácil. Então, né? Então, não é o caso aqui na forma condensada, né? Não tem nada condensado aqui nesse tipo de estrutura, né? Nesse tipo de solução, como o texto mostrou para nós. Então, também não é letra D, ou seja, só sobra a letra E. Material sólido, né? As partículas, tanto a nicotina contra o alcatrão, dispersos, né? Disperso aí nos gases da atmosfera, né? Esses gases aqui, no momento que eles saem, eles passam a fazer parte da atmosfera. Então, o correto para nós é a letra E. Então, gente, aqui no exercício 2, se vocês forem olhar lá no gabarito, vocês vão ver que a questão ela foi anulada, mas eu acho importante a gente fazer alguns adendos, trazer alguns conceitos aqui que valem a pena, que bem provavelmente caiam aí nos futuros vestibulares que vocês forem prestar. Então, o exercício 2 vai dizer assim para nós: a combustão completa da nicotina produz vapor de água, né? E ali as alternativas vão trazer diferentes compostos, tá?
O que a gente precisa saber aqui para esse exercício? O que a gente precisaria saber para esse exercício? Provavelmente ele teve algum erro aqui, né? Provavelmente não, ele teve algum erro, por isso que a questão foi anulada, tá? Mas, para a gente poder resolver, nós precisaríamos saber o que era uma combustão, né? E, acima de tudo, uma combustão completa. Então, o que é uma combustão? Então, combustão, ela é uma reação aí de um composto orgânico, vou representar aqui com CO, tá? Como se fosse CO, composto orgânico, e ele é queimado, ou seja, ele sofre uma reação com oxigênio atmosférico. E nós temos a formação aí, né, de alguns compostos, tá? Devido a essa reação de combustão. Gideon, quais são os compostos formados? Qual é o produto da reação de combustão? Depende, então, gente. Se nós temos um composto orgânico que é formado, que tem carbono na composição, nós vamos ver aí que, como produto, né, se a combustão for completa, como o exercício disse ali para nós, nós vamos ter a produção de CO2. Se nós temos um composto orgânico que apresenta hidrogênio na composição, nós vamos ter como produto água também, tá? Se nós temos nitrogênio, nós vamos ver que como produto eu vou ter aí gases nitrogenados, vou representar como NOx, e se eu tenho enxofre, né, eu vou ver a produção aí de compostos SOx, tá? Então, por exemplo, se eu estou pensando num hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio, tá? O que vai formar? Vai formar CO2 e água. A nicotina, né, que o exercício trouxe aqui para nós, ela é formada por carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? Então, a combustão desse composto é esperado não, né? Vai formar CO2, vai formar água que vem dos hidrogênios presentes na molécula de nicotina e também vai formar aí alguns óxidos de nitrogênio, tá? Que são formados devido à presença do nitrogênio na molécula da nicotina, tá ok? Então, aqui, gente, no exercício 3, só antes da gente ir para o exercício 3, só trazendo algum por né, questão informativa para vocês, com relação às reações de combustão, né, onde elas são encontradas, então, a gasolina, né, quando a gente queima a gasolina no motor do carro, é a combustão da gasolina, ou quando a gente queima o álcool lá também no motor do carro, também formado aí, também é devido a uma reação de combustão, né? Então a gente está liberando CO2 na atmosfera, está liberando a água na atmosfera, né? E também, como é o caso da gasolina, a gente tem uma certa quantidade de enxofre na composição, então também tem a liberação de alguns gases aí com enxofre, tá? Então aqui vamos para o exercício 3. Então o exercício 3 é sobre radioatividade, então ele vai dizer assim para nós, o elemento químico polônio, 210 com o número atômico 84, emite partículas alfa e transmuta-se em chumbo com o número atômico 82 e massa 206. Essa emissão radioativa do polônio 210 gera. Tá? Então, para que consigamos resolver esses três exercícios, nós precisamos saber, né, quais são as partículas radioativas que existem, tá? Então, nós sabemos que existem três, que eu vou desenhar elas aqui do lado para vocês. Nós temos a partícula alfa, nós temos a partícula beta, e nós temos a partícula gama. Essa partícula gama aqui, ela é neutra, a beta, ela é uma partícula com carga negativa e a alfa é uma partícula com carga positiva, né? Ela foi muito usada aí lá nos experimentos para descoberta, por exemplo, das partículas subatômicas, né? Rutherford, por exemplo, quando desenvolveu o modelo atômico de Rutherford trabalhou aí com polônio, né? Alguns livros didáticos trazem isso, que apresentava na composição que era capaz de emitir essas partículas positivas, essas partículas alfa, tá? Então, se nós desenharmos aqui, escrevemos essa reação, dessa transmutação do polônio com o número atômico 84 e massa 210, né, lembrando sempre que o menor número é o número atômico e o maior é a massa do elemento.
ele se transmutou para chumbo 82, né? E de massa 206. E liberou partículas alfa. Né? Consequentemente, aqui 206, né? 210 menos 206, então nós podemos compreender que aqui ele tem uma massa 4, e aqui de 84 para 82 nós temos uma diferença de 2, né? Então, 2 mais 82 é 84, que é o número atômico aqui do elemento original antes de sofrer essa transmutação, e aqui 206 mais 4, né, é o 210, que é um número atômico, que é o número atômico não, perdão, que é o número de massa desse elemento aqui, tá? Então tá aqui, né, as partículas alfa sendo liberadas. Se a gente for olhar na tabela periódica, nós vamos ver que isso aqui se assemelha muito ao átomo de hélio, que tem uma massa 4 e um número atômico 2, né, que tem 2 nêutrons aqui na composição. Né? 4 menos 2, 2, que é o número de nêutrons do elemento. Então, a gente dizer que emitiu também uma partícula alfa ou emitiu aqui hélio, um átomo de hélio é equivalente, tá? Nesse caso. Então, as questões ali vão dizer para nós. As alternativas A. Essa emissão radioativa de polônio gera núcleos estáveis de hélio 4, né, de massa 4, com o número atômico 2, as partículas alfa. Né? Então, né, foi isso que a gente viu aqui e foi isso que eu falei para vocês. Né? Então, tá? Parece que essa é a alternativa certa. Vamos para as outras para ver. Partículas alfa capazes de atravessar uma parede de chumbo. Tá? Então, aqui a gente pode também fazer um diagramazinho com relação ao poder de penetração dessas três partículas, tá? Essa partícula alfa aqui, ela é uma partícula que ela tem uma energia muito alta, né? A energia das partículas alfa não, gente, perdão, das partículas gama. As partículas gama têm uma energia maior que as partículas beta e tem uma energia maior que as partículas alfa, tá? Como ela tem uma energia maior, o poder de penetração também segue essa tendência aqui, né? O poder de penetração da gama é maior do que a beta e é maior do que a alfa, tá? Essas partículas gama aqui, elas conseguem até ultrapassar, né, em alguns casos, por exemplo, paredes de chumbo aí, né, se ela tiver uma espessura pequena, né, enquanto essas partículas aqui, elas já são barradas aí por uma superfície, né, uma superfície menos resistente, tá? Então ele diz para nós, partículas alfa capazes de atravessar uma parede de chumbo. Não, né? As partículas alfa elas não conseguem, elas não têm um alto poder de penetração. Quem tem esse alto poder de penetração são as partículas gama. Então, tá errado. O radioisótopo, né? Então, essa emissão radioativa do polônio 210 gera o radioisótopo mais pesado do hidrogênio, representado como uma partícula alfa. O radioisótopo. A gente tem que lembrar que isótopo é a mesma coisa que número atômico, que são elementos que apresentam um número atômico equivalente, né? Então, Z equivalente, né? Z é representado pelo número atômico. Né? Então, nós sabemos que o hidrogênio ele tem número atômico 1, né? Então, não são isótopos, eles não têm o mesmo número atômico, eles não têm o mesmo número de prótons, né? Prótons, né? É igual que o número atômico representado pela letra Z. Então, essa alternativa, ela está errada. Partículas alfa não são radioisótopos do hidrogênio, não são isótopos. O chumbo 206, isótopo do polônio 210, né? Para eles serem isótopos, o que precisaria acontecer aqui, né? O número atômico deles precisaria ser equivalente, mas nós vemos que não é equivalente, não tem número atômico 84, enquanto o outro tem número atômico 82. Então, não são isótopos também. Um dos radioisótopos instáveis do chumbo. Um dos radioisótopos, a emissão radioativa do polônio 210 gera um dos isótopos instáveis do chumbo. Não é instável, porque se nós formos olhar lá na tabela periódica, nós vemos que a massa 206
Não é para um elemento instável, é sim para um elemento estável, né? Todas as massas lá encontradas na tabela periódica são massas ponderadas, né? Mas, consequentemente, elas dizem para nós qual aí a, a maior estabilidade, tanto de massa quanto de número atômico do chumbo, tá? De qualquer elemento. Então, essa alternativa ela também está incorreta. Então, ficamos aqui com a alternativa A. Então, exercício 4. Comparando-se a estrutura atômica, propriedades físicas e químicas do carbono 12, do carbono 14, né? Então, carbono 12 e do carbono 14, pode-se afirmar, os dois elementos constituem variedades alotrópicas do carbono, o carbono 14 tem número de prótons maior, o dióxido de carbono tem velocidade de difusão menor do que o dióxido de carbono 12, né? O número de elétrons do carbono 12 é menor, o carbono 14 perde 4 elétrons a fazer ligações semelhantes às do carbono 12. Tá? Então, beleza. Né? Então, vamos analisar aqui, né, esses dois elementos que o exercício está fornecendo para a gente, o carbono 12 e o carbono 14. Ambos têm número atômico 6, tá? Porém, nós vemos aqui que eles têm uma massa diferente. Um tem uma massa menor, massa de 12, e o outro tem a massa maior, 14, né? Porém, eles têm o mesmo número atômico, tem o Z equivalente, que lembram lá que significa que eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles são isótopos, tá? Eles são isótopos do carbono. P aqui, ó, P de prótons, tá? Mesmo número de prótons, né, que ficam lá no núcleo do elemento, que é a mesma coisa que o número atômico para nós, tá? A questão A, ela vai dizer assim, os dois elementos constituem variedades alotrópicas do carbono. Essa questão aqui, ela está errada, por quê? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é esse fenômeno de alotropia, tá? Então, esse fenômeno de alotropia, ele geralmente acontece quando eu tenho aí o mesmo elemento na composição de um determinado material, no entanto, a organização, né, ou a quantidade também desse determinado elemento presente ali na molécula, ela muda de um material para outro, tá? Então, por exemplo, aqui o diamante, né? Em cada bolinha aqui, tá? Eu tenho um carbono 12 com o número atômico 6, da mesma maneira no grafite, da mesma maneira aqui nesses outros materiais, fulerenos, nanotubos de carbono, que eu coloquei aqui para vocês também. Então, eles são formados aí pelo mesmo elemento, no entanto, eles apresentam aí uma estrutura, uma organização diferente de um para o outro. Tá vendo? Aqui a gente tem essa organização aqui, como se fosse lamelas, e aqui a gente tem uma estrutura mais tridimensional, mais bem formada, mais cristalina. Tá? E isso aqui vai fazer com que os elementos eles apresentem propriedades totalmente distintas, mas, no entanto, eles ainda são formados pelo mesmo tipo de elemento, como não é o caso aqui, né? Um carbono é 12 e outro carbono é 14, tá? Um outro alóquico aí também bem conhecido nosso é o oxigênio com ozônio, né? Aqui a única coisa que muda de um para o outro é a quantidade, tá, de oxigênios presentes aí na molécula, tá? Aqui é a organização, aqui é a quantidade de elementos, tá? Mas nesse caso, nós vemos que não é, né? Não constituem variedades alotrópicas do carbono, né? Por quê? Porque eles são isótopos aí, tá? São elementos aí com massa diferente, né? A massa que a gente representa pela letra A. O carbono 14 tem um número de prótons maior que o carbono 12, a gente viu que não, né? Eles têm o mesmo número de prótons aqui, ambos têm 6, tá? São isótopos. O dióxido de carbono 12, o dióxido de carbono 14, perdão, tem velocidade de difusão menor que o dióxido de carbono 12. O dióxido de carbono 14 tem velocidade de difusão menor que o dióxido de carbono 12. Tá? Então, essa aqui vai ser a opção correta para a gente, pessoal. Por quê? Tá? Se a gente lembrar lá do segundo ano do ensino médio, a gente vai lembrar da famosa, quem sabe alguns de vocês não viram, mas a lei de Graham. Que ela diz o que para nós? Que velocidade 1 é igual a velocidade 2, dividido pela velocidade 2, perdão, né? A razão dessas velocidades é igual a massa molar do 2 pela massa molar do 1, né? Na raiz quadrada.
sintetizando isso aqui, o que quer dizer para nós, tá? Que quanto maior a massa, menor a velocidade, tá? Isso aqui é esperado já pra gente. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa bem gordinha e ela tá postando uma, ou seja, de uma massa alta, e ela tá postando uma corrida com uma pessoa que é bem magrinha, tá? Qual que vai ter uma velocidade maior? Provavelmente é a pessoa que tem uma massa menor, né? Então, essa pessoa aqui, ela vai, por exemplo, que tem uma massa maior, que é mais gordinha, ela vai correr com uma velocidade menor, tá? Então, ela vai ter uma velocidade aí mais lenta, né? Da mesma maneira aqui, nós temos o dióxido de carbono 14, que tem uma massa maior, né? Então, ela vai ter uma velocidade de difusão menor do que o carbono 12, que tem uma massa menor, tá? Então, isso que a lei de Graham, ela diz para nós. Então, por isso que a letra C a alternativa que está correta, tá? E nós temos ali a D, que diz o número de elétrons do carbono 12 é menor, não, né? A gente viu para que para um elemento neutro, né? Sem carga, no caso, o número atômico é igual ao número de prótons, como eu falei para vocês, que é igual ao meu número de elétrons, tá? Então, em ambos aqui eu tenho 6 elétrons presentes nesse elemento aqui, presentes nesse elemento aqui. E aqui a letra E diz o carbono 14 perde 4 elétrons ao fazer ligações semelhantes ao carbono 2. Está errado, né? Porque o carbono ele não perde 4 elétrons, ele compartilha 4 elétrons. Né? Então, nós temos aqui que ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele vai compartilhar esses 4 elétrons aí para fazer aí essas ligações, tá? Essas ligações químicas. Então, aqui também está errado, tá? Lembrando que quem perde elétrons aí são os metais, né? Da família 1, da família 2 e alguns metais aí de transição, né? Que se encontram ali no intermédio da tabela periódica. Aqui nós temos o exercício 5. E aqui, gente, como dizia o professor meu, é melzinho na chupeta. Isso é muito fácil. Esse exercício é muito fácil demais. Tá? Então, se vocês errarem um exercício desse nível, a coisa tá feia, tá? Então, o exercício vai dizer assim para nós. A massa de 2 miligramas de cádio corresponde aproximadamente em mol a, e daí temos aí 5 alternativas, tá? Então, se nós formos olhar na tabela periódica, no final da prova nós vamos encontrar isso aqui. Olha bem com calma lá nos metais de transição, naqueles, né, nos elementos aqui que ficam nessa região, que mais ou menos aqui. Deveria ter colocado uma fotinha de tabela periódica aqui, né, mas vocês vão encontrar o cádmio lá. Ou seja, aqui nós temos o número atômico Z e aqui nós temos a massa do material, que é representada por A. Né? Só lembrando que A igual a Z mais N. Aqui é o número de nêutrons, tá? A massa é a soma do número atômico, que é igual ao número de prótons, mais o número de nêutrons presentes aí no átomo. Então, nós iríamos encontrar lá no final da tabela periódica essas informações aqui que nós precisávamos. Não vão decorar a tabela periódica, por favor. Se alguém diz que precisa decorar a tabela periódica, vocês mandem tomar... Não, isso eu não posso dizer aqui. Mas ninguém pode mandar vocês decorar a tabela periódica, porque em qualquer concurso, em qualquer prova, né, esses valores aqui, eles são dados. Né? Se não tiver lá no final da prova, né, uma tabela periódica com esses valores, o exercício aqui vai dizer para nós qual é o número atômico ou qual é a massa do elemento. Então, o exercício diz que 2 miligramas de cádmio corresponde a quantos mols, tá? Então, se a gente vê aqui na tabela periódica, nós temos que 112, vamos arredondar para 112 gramas, equivale a 1 mol. Né? Os valores de massa que são dados, que a gente tira, né? Se a gente vai pensando numa molécula aí, quando a gente faz a soma dos elementos, né? Por exemplo, H2O, né? Nós temos, cada hidrogênio tem massa de 1, né? Então nós temos 2, quando a gente multiplica, né? 2 vezes 1,
E quando nós olhamos a tabela periódica, nós vemos aí que a massa do oxigênio é 16, né? Então nós temos 2 mais 16, a massa da molécula é 18, ou seja, arredondando, né? Essa massa aqui saiu da tabela periódica, da mesma maneira que a massa aqui desse elemento saiu da tabela periódica, 112, é sempre um mol. Sempre vai ser um mol, tá? Mas o exercício diz pra gente que quantos mols equivalem a 2 miligramas, tá? 2 miligramas de CAD. Tá? Então, CD a 1 mol de CD aqui, 2 miligramas de CD, 1 mol de CD. Qual era, gente, a pegadinha aqui que, quem sabe, se alguém errou, foi devido a esse motivo, tá? É que a gente sempre trabalha com as mesmas unidades, e em cima tem que estar equivalente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós vemos que as unidades estão equivalentes, mol com mol, e aqui não está equivalente. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos grama com miligrama, ou seja, ou nós transformamos isso aqui para miligrama, vamos, né, ou transformamos em miligrama, ou a gente transforma isso aqui em grama. Para ficar mais fácil, vamos transformar isso aqui em grama, tá? Então, a gente vai ter que 112 gramas de cádmio, forma aí 1 mol de cádmio, e 2 miligramas, que é equivalente a 0,123 gramas de cádmio, equivalem a quantos mols de CD, tá? Branco não, vamos escolher preto aqui. Se nós fizermos uma regra de 3, né, x vezes 112 é igual a 112x é igual a 0,0002, né? X está multiplicando, vai passar dividindo, nós vamos ficar com 0,002 divididos por 112, né? Que vai ser próximo aí a 1,8 vezes 10 a menos 5 mol, ou seja, letra E é a alternativa correta, né? 2 miligramas de cádmio corresponde a 1,8 vezes 10 a menos 5. Tomar sempre cuidado aqui com as unidades de medida para a gente não fazer confusão. Tá ok, gente? Dúvidas, vocês me mandam aí. Vou deixar meu Instagram ali embaixo para que, caso haja dúvidas, a gente possa ir conversando, tá? Os hidrocarbonetos, compostos orgânicos constituídos exclusivamente de carbono e hidrogênio, apresentam por propriedade a melhor capacidade de combustível que todas as outras classes funcionais de compostos orgânicos. Então, essa alternativa ela está incorreta, tá? Então, nós já vamos entender por quê. Então, nós sabemos, e o exercício falou, que hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. Nós sabemos também que para um material ele ter boa aplicabilidade como combustível, ele precisa aí ter um alto poder calorífico inferior. E esse alto poder calorífico inferior está relacionado aí com a quantidade de hidrogênio presente na molécula, tá ok? E nós sabemos que esse carbono aqui, ele pode fazer tanto ligações simples, quanto ligações duplas, quanto ligações triplas. Ou seja, nós temos aí uma possibilidade de diferentes moléculas com diferentes hidrogênios, com diferente quantidade de hidrogênio, né, dependendo da classe de ligação que a minha molécula aqui está fazendo, se ligação simples, dupla ou tripla, e consequentemente vai ter poder calorífico inferior mais baixo ou mais alto, né, sendo melhor ou pior para ser usado como combustível aí, no motor do carro, qualquer outro tipo de motor. Tá? Então, essa alternativa aqui ela está incorreta. Pontos de ebulição intermediários dentro do álcool etílico e da água. Essa aqui também está errada, porque eu não sei se eu já falei para vocês, ou vou falar, porque eu gravei numa ordem, não na ordem dos exercícios mesmo, tá? Mas a gente sabe que tanto o álcool quanto a água, eles têm oxigênio na composição, né? Aqui tem um grupo H e aqui tem um oxigênio aqui. E esse oxigênio ligado ao hidrogênio, ele forma o que nós chamamos aqui de ligação de hidrogênio, né, que é um tipo de interação, e é uma interação extremamente forte. E para eu passar uma substância do meu estado
líquido para o meu estado gasoso, que é a característica aí da temperatura de ebulição, eu preciso romper essas interações. O hidrocarboneto ele não apresenta oxigênio na estrutura da molécula, então ele vai ter uma interações aí mais fracas e, consequentemente, ele vai ter ponto de ebulição mais baixo, tá? Os hidrocarbonetos. Letra C, densidade maior do que a da água. Por isso, o petróleo se encontra a grandes profundidades dos mares. Está errado também, tá? A densidade da água, nós sabemos que é cerca de 1, tá? E a gasolina, ela é mais leve. Então, se nós, né, como aquele experimento que a gente faz lá no primeiro ano do curso de Química, se você teve uma matéria aí no laboratório, né? Se a gente mistura a gasolina, né, e a água, a gente sabe que depois de um tempo a água ela vem aqui para baixo, tá? Aqui fica a água e aqui fica a gasolina, porque a água ela é mais pesada, tá? Então a água que é mais densa vai para baixo, tá? Então não é também a letra C. Baixa solubilidade em água, sendo que quantidades pequenas de água podem ser retiradas de uma mistura de hidrocarbonetos por destilação simples, tá? Então os hidrocarbonetos ele tem uma alta característica aí de polaridade, tá? Polaridade. E a água ela é uma molécula, né, extremamente apolar. Então, elas são immiscíveis. Immiscíveis. Elas não se misturam, tá? E por elas não se misturarem, nós conseguimos tirar, né, separar as duas fases aí, né? Separar as duas substâncias, na verdade, tá? Porque elas apresentam fases aí já separadas, né? Quando misturadas por uma destilação simples, né? Que é lá quando nós aquecemos, né, o nosso material aqui no recipiente, nós temos uma coluna aqui de destilação, tá? Aqui, né, temos mais também uma outra coluna, né? Aquecemos aqui, os gases sobem, como, né, eles têm ponto de ebulição bem diferentes, a gasolina e a água, elas vão, uma vai evaporar mais fácil que a outra, né? Aqui ela vai condensar, né? Aqui tem água passando aqui nessa parte dessa coluna, e consequentemente o meu material condensado, que nós chamamos, né? A gasolina, no caso, ela vai ser separada aqui da água por um processo de destilação simples, tá? Então, essa é a correta. E boa reatividade química em álcool formando éster é errado, né? Os álcools aí, eles são facilmente, se não me engano, por uma reação de desidratação, formam éteres, aí quando eu reajo com ácido, principalmente ácido sulfúrico concentrado, né? Álcool mais ácido sulfúrico concentrado, por um processo de desidratação, eu tenho a formação de éteres, tá? Mas aqui é a correta para nós, é a letra D. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária. Ela é composta por 4 cadeias de globina e um grupo M ligado a cada uma delas. Em adultos, as cadeias de globina são de dois tipos, duas do tipo alfa e duas do tipo beta. O grupo M contém um átomo de ferro central em seu interior mantido no estado ferroso. O ferro é responsável pela captação do oxigênio. Uma vez, cadê? Eu perdi. Uma vez que o mineral se liga ao oxigênio com facilidade. A globina não serve apenas para a função estrutural, mas também torna possível a reversibilidade da ligação entre o ferro e o oxigênio. A análise dessas informações, da figura apresentada e dos conhecimentos sobre hemoglobina possibilitam afirmar: os metais de transição formam sempre ligações covalentes com outros elementos. Então, vamos aqui para a nossa primeira alternativa. Os metais de transição formam sempre ligações covalentes com outros elementos químicos. Se nós lembrarmos, os elementos de transição, eles estão, né, aqui existem vários, né, famílias. Os metais de transição, eles se encontram aqui, ó, nessa região da tabela periódica. Se a gente lembrar, a gente vai lembrar lá do primeiro ano do ensino médio que nós temos 3 tipos de ligações: a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. Ligação covalente, ela é característica aí por apresentar aquele compartilhamento dos elétrons, tá? Seguindo sempre, na maior parte das vezes, a regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência, tá? Já a ligação iônica, ela ocorre com transferência de elétrons, quando a gente tem um metal mais um não metal. E quando a gente tem metais, a gente vai ter o que a gente chama de ligação metálica, que é característico aqui dos metais, tá? E também de alguns outros compostos. Como aqui a gente está falando dos metais de transição, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso do ferro,
no caso do que mais? Do cobre, ambos apresentam em si ligação metálica, que é aquele famoso mar de elétrons que vai dar propriedades aí de alta, alguns vão ser maleáveis, outros vão ter alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica, que são propriedades aí características da ligação metálica, tá? Então, essa alternativa ela não é correta. Os metais de transição formam sempre ligações covalentes. Não, a gente sabe que eles formam também ligações metálicas, tá? Aqui você tem um exemplo para vocês com outros elementos químicos, com os mesmos elementos químicos no caso, tá? Mas em alguns casos, existem também esses metais aqui formando ligação aí, iônica com outros compostos, tá? Então, por isso essa alternativa não é correta. A molécula de nitrogênio possui ligações π e sigma entre os átomos de nitrogênio. Então, o nitrogênio ele tem 7 elétrons da última camada de valência. Se a gente fazer distribuição lá do Pauli, nós vamos chegar em 2s2, 2p3. Ou seja, na camada de valência nós vamos ter 5 elétrons. Estou pensando na molécula de nitrogênio, que é a molécula N2, vou ter isso aqui, um nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência. E o que vai acontecer? Eles vão compartilhar esses 3 elétrons aqui, porque 5 com 3, né, que eles estão compartilhando, chega aqui no 8, né, que é a famosa regra do octeto, ou seja, o meu material, ele está estável, tá ok? Então, eles têm essas ligações covalentes, no caso, uma ligação tripla, tá? Entre esses 2 elementos. Essa alternativa vai dizer para nós, a molécula do nitrogênio possui ligações sigma e ligações pi, né? Essas ligações aqui são ambas ligações sigmas e ligações pi. Essa é a alternativa correta, gente. Mas antes de a gente partir para entender, nós precisamos compreender o que são essas ligações. E para a gente entender essas ligações, nós precisamos entender e lembrar lá dos conceitos do primeiro ano do que é um orbital. Tá? Então, um orbital nada mais é do que uma região no espaço ali do meu átomo que eu apresento uma alta probabilidade de encontrar um elétron. Por exemplo, o orbital S, ele tem uma forma esférica. Lembra? Cada orbital ele tem uma forma específica. O orbital S, ele tem uma forma esférica, tá? O orbital P, que é o que a gente está falando aqui no caso do nitrogênio, ele tem uma forma que a gente chama de halteres, tá? Que ele tem essa forma aqui, né? Tanto no meu eixo Z, quanto no meu eixo Y, aqui no meu eixo X, quanto no meu eixo Y. Então, aqui ficou meio feio, tá? Aqui, aqui. Não, vou apagar, gente, que não ficou legal essa figura, tá? Então, se a gente está pensando num elemento em 3 dimensões, né? Como é o caso dos átomos, né? De maneira geral, a gente tem 3 dimensões, né? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o meu eixo Y e aqui eu tenho o meu eixo Z. E se eu vou desenhar um orbital P, né? A gente sabe que o orbital P ele tem essa forma aqui. Opa. Aqui, aqui, aqui e aqui. Nossa, ficou horrível, horrível, horrível. Mas vou deixar assim, tá? Aqui mesma coisa, orientado no eixo X, orientado no eixo Z, orientado no eixo X, tá? Procure lá depois, gente. O orbital, se eu for desenhar, vai ficar horrível do mesmo jeito. Procure lá, orbitais P, forma, que vocês vão encontrar os famosos halteres, tá? Uma ligação sigma nada mais é do que a sobreposição desses orbitais aqui, ó. Esses orbitais de maneira frontal. Então, aqui é uma ligação química, uma ligação sigma. E a ligação π, ela é formada pela sobreposição lateral desses orbitais aqui, tá? E é formada por uma ligação π. De maneira mais genérica possível, tá? E isso que vocês precisam saber, quando tem uma ligação sigma, uma dupla e uma ligação tripla, eu tenho aqui uma ligação sigma, aqui eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações e uma ligação π, e aqui eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações π, tá ok? Que é a forma como esses orbitais eles se sobrepõem um ao outro, tá ok? Como o caso do nitrogênio a gente tinha
essa forma aqui, uma ligação tripla entre os elementos, nós sabemos que sim, né? Tem aqui ligações sigma e ligações π envolvidas. Por isso, essa é a alternativa correta. As moléculas de oxigênio e de monóxido de carbono são ambas polares. As moléculas de oxigênio, tá? Então, aqui nós temos a molécula de oxigênio e as moléculas do monóxido de carbono. O monóxido de carbono vai ter essa forma aqui, tá? São ambas polares? Não. Então, aqui, né, a gente sabe que os elementos, eles são iguais, né? Então, eu não tenho um dipolo orientado para nenhum lugar. Então, essa molécula, ela é apolar. E aqui, nesse caso, né, como o oxigênio é o átomo mais eletronegativo, os dipolos eles vão apontar sempre para o elemento mais eletronegativo, né? Então, aqui sim, ela vai ser polar. Mas no caso do oxigênio, não, né, gente? Os dois elementos que fazem parte aqui da ligação, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Então, eu vou ter um dipolo apontando para um elemento e outro dipolo apontando para outro elemento, né? Então, a molécula vai ser não polar, ou seja, apolar, tá? Então, essa alternativa aqui também está correta, está incorreta. O nóxido do ferro permanece igual a zero durante o processo de respiração. As proteínas complexas são sais derivados de aminoácidos. O nóxido do ferro permanece igual a zero durante o processo de respiração. Aqui diz, né, que ele está no estado ferroso, então ele apresenta um determinado estado de oxidação, né? Não lembro ao correto se é mais 2 ou mais 3. Então, vocês deram uma procuradinha ali para ver qual que é o estado de oxidação, mas não é igual a zero. Tá? E as proteínas são sais derivados de aminoácidos. Também está incorreto, tá? As proteínas aí elas são derivadas de aminoácidos, ou seja, quando tem a mistura desses aminoácidos, quando tem um aminoácido se ligando a outro aminoácido aí, né, junto com uma formação que a gente chama de uma ligação glicosídea, libera uma molécula de água, tá? A gente tem a formação aí de uma proteína, mas elas não são sais, tá? Como, por exemplo, tem o NaCl, tá? O que mais? O CaCl2, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, tá? Não são sais, são aí aminoácidos, tá? Ok? São misturas de aminoácidos que tem um grupo amino, né? Que é o grupo lá com nitrogênio, e um grupo de um ácido carboxílico, tá? Que é aquele C dupla O, OH. Ok? Então, a correta nós vemos aí que é a letra B. Então, vamos para o exercício 8, tá? Esse 8 eu nem fiz. Então, vai dizer assim para nós. Os compostos orgânicos são classificados, respectivamente, como, né? Os compostos orgânicos aqui, esses compostos que estão sendo mostrados aqui para nós. Então, nós temos aqui o composto 1, aqui o composto 2 e aqui o composto 3. Então, se eles são classificados como ácido carboxílico, álcool, aldeído, álcool, ácido carboxílico, cetona, éter, éster, fenol, álcool, fenol e éster, fenol, álcool e éter, tá? Então, nós temos aqui o quê? Um agrupamento benzênico, lembrando sempre que nós tivemos essa estrutura aqui, né? Ela é igual a isso aqui, né? Se a gente tivesse um hidrocarboneto cíclico, né, com duplas ligações conjugadas, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, representam para nós a mesma coisa, e é um anel benzênico. Um anel benzênico, tá? E o que acontece? Quando nós temos um anel benzênico ligado a um OH, nós temos um fenol. A gente precisa diferenciar um fenol de um álcool, gente, tá? Porque o álcool, ele também tem OH na estrutura. Ele é caracterizado pela presença, né, de um OH, mas não ligado a um grupamento benzênico, né? Quando nós tivermos OH ligado ao anel benzênico, como é esse caso aqui, nós temos um fenol, tá? Então, se alguém marcou álcool lá, tá totalmente errado, né? Por exemplo, isso aqui não é um anel benzênico, tá? Opa. Isso aqui não é um anel benzênico. Nossa, gente, ficou feio demais. Deixa eu apagar. Aqui, nós tivemos uma molécula com essa cara aqui. Por exemplo, aqui, ó.
Isso aqui só tem duas duplas ligações conjugadas. O anel benzênico tem quantas? Tem 3. Né? Então, se nós tivermos um OH ligado aqui, isso sim é um álcool. Mas não é o caso aqui. Né? Aqui nós temos 3 anéis benzênicos. Então, um anel benzênico ligado a um OH é um fenol. Aqui nós temos um OH, né? Então, só olhando aqui, a gente já ia saber que essa não era, nem essa, nem essa. Mas vamos conferir se está certo, tá? Então, esse agrupamento aqui, nós temos sim um álcool, né? Esse álcool aqui, né? Esse agrupamento OH aqui, ele está ligado a um carbono, e esse carbono está ligado a um agrupamento benzênico. Então, é diferente do que, né, a hidroxila, que esse OH a gente chama de hidroxila, ligado diretamente ao anel. Né? Ele está ligado antes a um carbono, e esse carbono está ligado ao agrupamento. Então, sim, isso aqui é um álcool, correto. Da mesma maneira que aqui é um fenol. E aqui nós temos um éter, perfeito, tá? Porque aqui nós temos o quê? Aqui nós temos um carbono, né? Em cada extremidade. Aqui, cada região aqui, nós temos um carbono, né? E um carbono ligado a um oxigênio, ligado a outro carbono, né? É característico aí da função éter. Exercício facinho, facinho também, gente. Os calcogênios são todos os elementos químicos localizados na família, o grupo 16, conhecido antigamente como família, tá? Daí diz várias informações aqui e tudo mais, tá? Com relação ao grupo dos calcogênios, pode-se afirmar, tá? Então, ele vai estar falando desses elementos aqui, ó, da família 6, né, ou 16. Oxigênio, enxofre, selênio e tudo mais. É formado apenas por não metais, tá? Então, essa não é a alternativa correta. Nós sabemos que aqui, por exemplo, tem o polônio, tem o telúrio, eles têm uma corzinha diferente, né, que eles exibem aí em algumas condições, né, eles têm essa propriedades aí de ser considerado metais, tá? São considerados metais, então não é a alternativa correta, tá? Apresenta elementos químicos com subníveis D incompleto. Então, se nós formos fazer distribuição para o enxofre, que tem 8 elétrons, né, número atômico igual a 8, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p4. Vamos seguir a ordem ali para um outro período, né? Ali, esse é o período 3, né? Período 1, período 2, período 3. Vamos escolher aqui o período 3, que nós temos o enxofre. O enxofre, ele tem número atômico 16. Então, nós vamos ter a distribuição C2, 2C2, 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 2P6, perdão, gente. Eu perdi aqui. 2P6. 3S2, 3P4. Ou seja, 6, 7, 8, 10, 12, 16. 3 aqui, né? Período 2, período 3. Aqui no selênio, no caso, nós iríamos chegar na última camada 4S2, 4P4. Nós vemos aqui, né, que eles têm o subnível P incompleto, né? Aqui, esses metais aqui, né, dessa região aqui vão ter o subnível S incompleto, aqui vão ter o subnível P incompleto, aqui vão ter o subnível D incompleto, e aqui os lantanídeos, né, os actinídeos, eles vão ter o subnível F incompleto, né? Então, eles têm o subnível P incompleto, não o D, tá? Então, só olhando a tabela periódica, né, a gente já saberia isso. Eu fiz aqui a distribuição para facilitar a visualização para vocês. Contém os elementos químicos de mais baixa energia de ionização, tá? Então, aqui também está incorreta, porque a energia de ionização, ela segue esse sentido aqui, tá? Esse sentido para cá, da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que é essa energia de ionização? É a energia aí que é mínima, no caso, para eu retirar um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. Então, vamos pensar aqui no caso, por exemplo, do alumínio, né? Mais energia, vou representar por E, né? Vou formar aí um cátion de uma carga só, mais um elétron. Tá? Então, essa energia aqui necessária para tirar um elétron de um átomo, né, no estado gasoso, aqui entrar no estado gasoso, ela é chamada aí de energia de ionização. Tá? Aqui já posso estar trabalhando com I, eu vou ter uma segunda energia de ionização, no caso, né? Se eu pensar aqui é um I,
Ter mais 2, tá? Ok? Então, essa energia de ionização que a gente está falando, e ela cresce nesse sentido, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, esses elementos daqui, desse lado da tabela periódica, e os mais em cima são os elementos aí que apresentam uma maior energia de ionização. Então, a letra C também está errada. A letra D é isento de elementos químicos radioativos, errado, né? A gente sabe que o polônio aqui é radioativo, gente, é um material extremamente radioativo, libera aquelas partículas lá, alfa, tá? Que a gente, se eu não me engano, falou no exercício de número 3, tá? Como que eu iria saber isso? Ó, o próprio exercício 3, né? Prestem atenção nas resoluções ali, nos outros exercícios também, que às vezes muitos já dão informações preciosas para a gente conseguir resolver os outros, tá? Então, ele é um elemento químico radioativo. E ele é constituído por elementos representativos. Essa é a correta, né? Essa família aqui e essas aqui são os elementos representativos, e esses aqui, né, são os de transição, né? Então, essa é a alternativa correta, a letra E é a alternativa correta para nós, da questão 9. Exercício 10. Então, a questão 10, ela vai falar para nós. Por ser relativamente simples, sensível e efetiva para separar os componentes de misturas, a cromatografia gasosa é uma das ferramentas muito utilizadas na química. Nessa técnica, os componentes na forma de vapor são gradualmente separados com base na sua volubilidade, do mais volátil para o menos volátil. É amplamente usada em análises quantitativas e qualitativas de espécies químicas e para determinar constantes termoquímicas, tais como calores de solução, evaporização, pressão de vapor e coeficientes de atividade. Então, aqui só tem uma introduzida, só falou um pouquinho, abordou um pouquinho com relação à técnica de cromatografia, né, que é uma técnica de separação que é bastante utilizada aí na nossa área. Com base nessas informações, numa mistura de hidrocarbonetos contendo pentano, hexano, etano, propano e butano, o primeiro componente a ser separado é o letra A, pentano, B, hexano, C, etano e D, propano, né, e E, butano. Então, se nós tivermos aí uma mistura desses 5 hidrocarbonetos, lembrando que hidrocarboneto é todo composto que só tem carbono e hidrogênio na composição. Se nós tivermos uma mistura desses 5 compostos aqui, qual deles é o que consegue ser separado primeiro, tá? E aqui diz que o mais volátil, tá vendo? Ó, o mais volátil, ele é separado primeiro. O mais volátil, ou seja, aquele que tem um ponto de ebulição mais baixo, né? Ponto de ebulição mais baixo. Então, gente, qual a diferença, né, desses 5 elementos aqui? Nós vemos que todos eles são hidrocarbonetos, o exercício disse, pelo nome que nós poderíamos verificar também, né? Todos eles terminam com O, né? A terminação o sufixo O é característico de hidrocarbonetos, né? Todos têm ligação simples, ó, lembrando, né, que and e in, né, são ligações, aqui são, perdão, são ligações simples, aqui são ligações duplas, e in é característico de ligações triplas. Então, aqui nós só temos hidrocarbonetos com ligação simples, né? Todos eles são né? Então, a única diferença de um para o outro é o número de carbonos. Então, aqui no caso do pentano, nós temos 5 carbonos, hexano nós temos 6 carbonos, etano nós temos 2, propano nós temos 3, butano nós temos 4. Gideon, eu preciso saber isso? Sim, você precisa saber isso. Isso sai da onde? Lá daquela tabelinha. Vocês lembram? Um carbono. Opa, net. Perdi a canetinha. Um carbono, net. 2, et. 3, net, et, prop, né? Então, por exemplo, pent 5, hex 6. E foi daí que eu tirei, né, esses valores aqui. Então, a única diferença de um composto para outro é a quantidade de carbonos. Nós sabemos também, gente,
que quanto maior a força intermolecular entre as moléculas, tá? Maior vai ser o ponto de ebulição. Então, quanto maior for essa força, maior o ponto de ebulição. E, consequentemente, quanto menor for, né, essas forças intermoleculares, menor vai ser o ponto de ebulição, né? Que é o que a gente quer aqui, o que apresenta menor ponto de ebulição, ou seja, que apresenta forças intermoleculares mais fracas. Nós sabemos também que quanto maior o número de carbonos, mais carbonos, tá? Maior são essas forças intermoleculares. Ou seja, quanto mais carbonos, né? Maior o número de carbonos. Aqui, maior o número de carbonos, vamos pensar aqui, estou fazendo confusão. Maior o número de carbonos, maior a força, as forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares, professor? Tá, vamos pensar aqui, por exemplo, na molécula de água. Tá? Se a gente pega uma gota de água, um copo de água, a gente não tem só uma molécula de água, gente, tá? Vou dar uma limpada aqui. A gente não tem uma só molécula de água, a gente tem várias moléculas de água, tá? Ligadas aqui. Então, aqui tá ligado a um O, aqui tá ligado a um H, aqui tá ligado a um H, né? Aqui tá ligado a um O, que tá ligado a um H, né? Que tá ligado a um H. Tá? Então, nós temos milhares e milhares de moléculas de água aí, por exemplo, numa gota, num copo, muito mais de água. Né? Então, essas moléculas, elas ficam ligadas por, né, elas sofrem um processo de interação que em alguns casos é quase uma ligação mesmo, tá? Por exemplo, como é o caso das ligações de hidrogênio, né, entre oxigênio e hidrogênio, e essas forças aqui, elas são chamadas de interações, né, ou forças intermoleculares. Quanto mais forte essas forças, mais difícil da minha molécula ela passar para a fase de vapor, tá? Porque o que acontece? Quando eu coloco, por exemplo, quando eu aqueço água, né, lá no meu fogão, em qualquer lugar, tá? O que acontece? Né? Eu estou dando energia para essas moléculas quebrarem essas interações, né? Elas quebram essas interações e elas passam para o quê? Para a fase gasosa. Elas saem do líquido e passam para a fase gasosa. Por exemplo, se eu aquecer a água ali até 50 graus, né, eu vou ver que eu não vou ter essa formulação, né, da fase gasosa no meu sistema, ou seja, essa energia de 50 graus Celsius não é suficiente para realizar a quebra dessas interações. Tá? Da mesma maneira, nós temos os hidrocarbonetos, né? Vamos pensar que aqui é um hidrocarboneto, né? Uma molécula de um determinado hidrocarboneto. Elas ficam, né? Elas sofrem um processo de interação. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 litro de pentano, por exemplo, né? Existem milhares, trilhões, e muitas moléculas de pentano ali num litro, né? E cada molécula, ela sofre esse processo de interação. Quanto maior a cadeia, mais carbonos, consequentemente, maior a força intermolecular, maior essa força aqui, ó, maior essa força aqui, mais energia precisa para quebrar essa força intermolecular, né, para quebrar essa interação aqui, e maior o ponto de ebulição. Nós queremos aqui a substância que é mais volátil, ou seja, tem o ponto de ebulição menor. Então, para a substância ela ter um ponto de ebulição menor, nós temos que olhar uma substância que tenha forças intermoleculares, né, baixas aí, ou seja, menores números de carbonos. Fizemos aí a assimilação ao contrário. Então, qual das substâncias que tem o menor número de carbono, nós vimos aqui que é o Et, que tem, né, 2 carbonos só, no caso, o etano. Então, o etano seria o primeiro material a ser separado, tá, na cromatografia gasosa, porque é o composto que apresenta o menor número de carbonos, resumindo, tá? Menor número de carbonos é o composto que apresenta forças intermoleculares menores, mais baixas, e, consequentemente, o ponto de ebulição mais baixo. Né? Como essas forças são mais fracas, tá? Eu consigo fazer com que ele passe para a fase gasosa, aí com uma energia mais baixa, ou seja, uma temperatura menor, ou seja, ele é o material mais volátil desses 5 aqui. E é isso aí. Então, chegamos na questão 11, a gente já está quase terminando, gente.
A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultante das reações químicas que acontecem na atmosfera. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição, conforme mostra a figura apresentada, né? Então, ele dá um diagramazinho para nós, algumas informações, né, de algumas indústrias, por exemplo, que queimam, né, que passam por um processo de combustão, lembra lá do processo de combustão? De alguns materiais orgânicos. Esses materiais orgânicos têm enxofre, têm nitrogênio, né, e tem carbono na composição, então vão acabar liberando aqui, né, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, né, que causam aí esse fenômeno da chuva ácida. E diz ali depois, a chuva ácida é denominação de um fenômeno típico que ocorre devido principalmente à formação das nuvens, né? Não, sabemos que não. Ao efeito estufa também não. O efeito estufa principalmente devido aí a CO2, perdão, tá? Principalmente, né? E mais alguns outros gases e alguns outros fenômenos, mas principalmente por isso. A diminuição da camada de ozônio também sabemos que isso é um problema muito sério, né? O efeito estufa também é um problema sério, mas não estão relacionados aí com a chuva ácida. Há óxidos de enxofre na atmosfera? Sim, né? São óxidos de enxofre, né, os responsáveis. A radiação infravermelha também não. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, por que essa é a resposta certa. Tá? Então, quando nós queimamos aí um composto orgânico, por exemplo, que tem enxofre na composição, a gente queima gasolina, que tem uma certa quantidade de enxofre, né? Algumas indústrias também liberam esses gases. Nós temos aí por exemplo, compostos que têm enxofre, passando por um processo de combustão, né? Combustão é característico a uma temperatura elevada, né? Reagindo com oxigênio atmosférico, formando SO2, tá? Esse SO2 numa reação, não vou colocar os índices aqui, gente, tá? Porque nesse momento não são importantes, mas é gasoso, né? Gasoso e tudo mais. Esse SO2 aqui, tá? Ele reage novamente meio oxigênio e forma o trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre, por sua vez, reage mais uma vez com uma molécula de água, mais uma vez não, porque até então não tinha água envolvida, né? E forma o H2SO4, nosso famoso ácido sulfúrico, tá? Que é característico, né? É um ácido, né? Então, quando a chuva ela é ácida, ela tem um pH lá embaixo, né? E traz uma série de consequências para o ambiente e também para nós, né? Que, que estamos em contato com essa chuva e até mesmo para carros, né? Acelera o processo de corrosão, de oxidação aí de metais e uma gama imensa de problemas causados devido, né? Principalmente, né? A presença de ácido sulfúrico, né, que é produzida através dessas três reações que eu coloquei aqui para vocês. Então, a alternativa correta, nesse caso, aqui não, tá, gente? Seria a letra D. Aqui na questão 12, gente, eu tinha resolvido ela em casa, né? Tinha chegado na alternativa C, mas se a gente for olhar no gabarito, nós veremos que ela foi anulada. Então, não iremos resolver ela hoje e vamos então para o número 13. Penúltimo exercício, exercício número 13, vai dizer para nós assim: quando uma mistura de, nós temos o carboneto de cálcio, o carboneto de sódio e o dióxido de silício, são fundidos, forma-se um líquido bastante viscoso que, após resfriamento, se transforma numa massa rígida e transparente denominada vidro. Sobre esse processo e os materiais nele envolvidos, pode-se afirmar: o vidro é uma mistura de carbonetos, a temperatura permanece constante durante o processo de fusão do vidro, o vidro tem composição fixa e invariável, o dióxido de carbono, CO2, é liberado durante a fusão da mistura, e o vidro tem estrutura cristalina definida. Tá? Então, esse, gente, era um exercício um pouquinho mais difícil, porque precisaria, para a gente conseguir responder, a gente ter um certo conhecimento aí, já ter lido sobre a produção dos vidros e tudo mais, tá? Mais aplicado aí para estruturas cristalinas e estruturas amorfas, tá?
Então, a primeira alternativa, ela vai dizer para nós, o vidro é uma mistura de carbonetos. Essa aqui, a gente já podia direto eliminar, tá? Porque aqui no próprio exercício diria para nós que o vidro ele é formado por uma mistura de carboneto de cálcio, carboneto de sódio e dióxido de silício, tá? Ou seja, o dióxido de silício não é um carboneto, tá? Ele não tem aí CO3 na composição. Então, por isso, nós poderíamos já eliminar de cara se aqui essa alternativa A. Tá? A temperatura permanece constante durante o processo de fusão do vidro. Tá? Então, a primeira questão, eu coloquei aqui, achei interessante colocar aqui para vocês a estrutura, né, tanto do dióxido de silício, tá, quanto cristalina, quanto do dióxido de silício amorfo, para a gente discutir essas duas estruturas aqui. Então, a gente vê que uma estrutura cristalina é uma estrutura muito mais bem organizada, tá vendo aqui, ó, com os ângulos entre as ligações, ou os ângulos entre os átomos. Enquanto uma estrutura amorfa é uma estrutura que, ela não, como o próprio nome já diz, ela não tem forma nenhuma, tá vendo que ó, alguns círculos aqui, ó, são diferentes dos outros, tá? Então, eles não têm o mesmo ângulo entre as ligações, os mesmos ângulos, tá ok? Entre os elementos aí, isso é caracterizado por uma estrutura amorfa. O vidro, ele é uma estrutura amorfa, tá? Todo vidro aí, ele tem essa estrutura amorfa, essa estrutura desorganizada, que não segue, né, os ângulos aí definidos entre os elementos e entre as ligações. Então, tem uma questão aqui que a gente também poderia, uma alternativa que a gente poderia eliminar também, que é a letra E, que diz que o vidro tem estrutura cristalina definida, tá? Então, ele não é cristalino, ele é amorfo, tá? Sem forma. O vidro tem composição fixa em variável, isso aqui é mentira também, né? Dependendo da condição do vidro, se eu quero um vidro mais resistente, um vidro menos resistente, eu posso mexer aí na composição desse material e colocar aí outros elementos também na composição do meu material. E a letra B vai dizer assim para nós: a temperatura permanece constante durante o processo de fusão do vidro. Então, eu coloquei aqui um gráfico, um diagramazinho de volume por temperatura tanto do vidro, que tem estrutura amorfa, lembra lá, quanto de um cristal, que apresenta essa estrutura aqui muito bem organizada. E a gente vê que o cristal, né, aqui TL, ó, é a temperatura de fusão do meu material. Para o cristal, a temperatura, ela sim permanece constante, tá vendo? Que eu não tenho variação da temperatura durante o meu processo de fusão. O vidro está passando por esse processo de fusão, tá ok? Diferente do vidro. O vidro aqui, ó, ele não tem essa temperatura constante, ó. Ele continua aumentando, tá vendo? Até com que ele passe aqui, né, para a fase de líquido, tá? Então, nós vemos aqui que a temperatura pro vidro, ela não permanece constante durante o processo de fusão, né, que acontece aqui, a partir daqui desse momento. Tá? Então, essa aqui não é também a alternativa correta para nós. Sobrou a letra D, que diz que o dióxido de carbono, CO2, é liberado durante a fusão da mistura. Né? A fusão da mistura, aí, como nós temos aí a presença de carbonatos, ou seja, que tem carbono na composição, nós vamos ver aí que vai liberar, né, como produto da nossa reação, o dióxido de carbono, né? Lembrando lá de uma das questões anteriores que eu não lembro ao certo qual era, se era uma, dois ou três, mas lembrar que sempre quando eu tenho carbono, né, eu estou queimando um material, aí eu vou ter aí um óxido de carbono, tanto CO ou CO2, se a minha queima ela for completa, tá ok? Então, aqui no exercício 13, a alternativa correta é a letra D. Vamos resolver mais um exercício. Exercício 14, que é sobre eletroquímica, gente. E eu amo eletroquímica, minha área de pesquisa, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, vamos lá. Uma pilha de cobre e cádmio pode ser construída mergulhando-se eletrodos desses metais, respectivamente em soluções de sais de cobre 2+, e cádmio 2+, isolados por meio de uma ponte salina. Admitindo que os potenciais padrão de redução e bolinha, né, o E padrão, do cobre e do cádmio são
ali os dois valores em relação a essa pilha podem se afirmar e as alternativas. Primeiro passo, como eu já falei para vocês, é a interpretação, tá, desse problema. Então, precisamos desenhar. Vamos desenhar para a gente entender melhor o que está acontecendo. Que eu acho que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu pensei, né? Mas eu acho que tá legal e tá valendo a pena, tá? Para vocês que estão assistindo. Espero que alguém esteja assistindo, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, aqui, um becker com uma plaquinha de cobre, mais um becker com uma plaquinha de cádmio, tá? Consequentemente, aqui tem íons de cádmio 2+, e aqui tem íons de cobre 2+, tá ok? Da onde que eu estou tirando isso? Interpretando o exercício. O que que diz, né? Mergulhando-se eletrodos desses metais em soluções de cobre 2+, tá? Em soluções aqui de cádmio 2+, isolados por meio de uma ponte salina, tá? A ponte salina, né, ela fica aqui, vamos representar essa corzinha rosa, tá? Ela tem a função aqui de fazer esse balanceamento de cargas, tá? Evitar o que a gente chama, não é uma química um pouquinho mais avançada no potencial de junção, mas geralmente aí preenchida com sal, KCl, não sei, né, algum outro sal, ela tem essa função de fazer esse transporte desses íons para cá e esses íons aqui para cá nessa pilha, tá? E a gente pode ligar aqui um cabinho no outro, tá? Numa plaquinha do metal cobre até o metal cádmio, e a gente vai ver a formação de um potencial, né, de tantos X volts. É um potencial, que é o potencial padrão dessa célula, ou, né, também chamado de FEM, que é a força eletromotriz da minha célula, tá? Esse X aqui a gente pode calcular, tá? Como que esse valor aqui é calculado? O E da minha célula, no conjunto da minha célula, vamos colocar aqui o E da cell, né? Esse cell vem em inglês, é igual ao E, aqui, né? É igual o E de redução do meu cátodo menos o E de redução do meu ânodo, tá? Aqui é o cátodo e aqui é o ânodo, potencial padrão do ânodo, tá ok? Então, esse E aqui, que é igual à força eletromotriz, é calculado através dessa equação, tá? Então, o primeiro passo a gente precisa desenhar isso, interpretar, e depois a gente precisa saber qual, né, dessas células eletroquímicas, se é essa aqui ou essa aqui, qual delas está sofrendo oxidação e qual delas está sofrendo redução. E a gente tira essas informações através desses valores aqui de potenciais, tá? Então, por exemplo, o potencial padrão de redução, né? A gente está pensando sempre no sentido da redução, tá? Os potenciais padrões são sempre com relação à redução, ou seja, ganho de elétrons. Redução, ela é um material, ele ganha elétrons, enquanto a oxidação é o contrário, perde elétrons, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no cobre. Então, nós temos cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, está ganhando elétrons, está se transformando em cobre sólido. No caso do cádmio, nós temos cádmio 2+, né, aquoso, mais 2 elétrons, dando cádmio sólido, tá ok? O potencial padrão dessa reação aqui, gente, ele vale, nesse sentido aqui, né, ele vale 0,337 volts, enquanto o potencial padrão dessa meia reação vale menos 0,403. Aqui é o primeiro ponto, um dos pontos, né, não o primeiro a gente analisou bastante coisa, mas para a gente analisar. A reação que vai sofrer redução, a reação que vai ocorrer no sentido que a gente escreve, no sentido ganhando elétrons, tá? Que se vocês lembrarem, isso aqui sai lá de uma tabelinha de potencial padrão de redução, né?
Essa tabelinha não foi dada, mas os valores aqui foram dados para nós, tá? Nesse caso, a reação que vai ocorrer no sentido da redução vai ser essa reação aqui. Professor, por quê? Quanto maior o valor de potencial, quanto maior o valor de E, mais favorável dessa reação acontecer. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra reação aqui, que não fosse essa, e tivesse um potencial de 0,338, se essa reação aqui tivesse um potencial de 0,338, 0,338 é maior que 0,337. Então, essa reação que ocorreria nesse sentido, tá? Mas esse caso aqui, o maior potencial é encontrado para essa reação, mais positivo para essa reação. Então, é mais favorável que essa reação aconteça nesse sentido, né? No sentido da redução. Então, aqui vai reduzir e, consequentemente, né, se algo vai reduzir, se essa reação vai acontecer ganhando elétrons, esses elétrons eles precisam vir de algum lugar. E eles vão vir da onde? Vão vir dessa reação aqui, né? Então, essa reação ela vai se oxidar. Essa reação ela vai acontecer, né, de maneira contrária. O que significa dizer de maneira contrária? Na realidade, ela vai acontecer nesse sentido aqui, ó. CD sólido vai se oxidar para cádmio, para um cátio, né, 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, tá? Então, a gente encontrou as reações, qual a reação que vai oxidar e qual a reação que vai reduzir através do potencial padrão. Potencial maior significa para nós que ela vai acontecer nesse sentido. Potencial de redução maior significa que essa reação que a gente está analisando vai acontecer vai ser mais favorável, né, de acontecer. Deixa eu voltar aqui. Isso, agora sim. Saí dali sem querer. E depois vocês me dizem, tá? Se vocês gostaram ou não, porque se vocês gostarem, eu posso tentar fazer dos outros anos, ou de outras instituições também. Vocês vão me avisando aí. Provavelmente quem está assistindo me conhece, né? Ou procure meu Instagram, que eu vou deixar ali embaixo, e vocês vão me avisando, tá? Se vocês lembrarem, as reações de redução, né, no caso, a gente viu que vai acontecer para o cobre, onde ocorrem as reações de redução, a gente chama de cátodo. Lembrando que consoante igual a consoante. Redução, R, né, consoante, cátodo. Né? Então, o cátodo vai ser responsável pelas reações de oxidação, de redução, perdão. Enquanto no ânodo vão acontecer as reações de oxidação. Né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, aqui, desse lado, né, vou colocar tudo. E aqui está meu tanto. Se a gente fosse calcular o potencial padrão aqui para essa célula, seria o E padrão, né? Confuso, né? Depois eu dou uma apagadinha aqui. É igual ao E de redução do cátodo, 0,337, menos o potencial padrão de redução, né, do ânodo, menos 0,403, tá? Isso aqui daria para nós 0,337, com menos 0,403, daria um potencial padrão de 0,74 volts, tá? Então, vamos analisar as alternativas aqui. A letra A diz para nós, a força eletromotriz da pilha é 0,0666? Não, a gente viu que é 0,74. Então, eliminamos aqui. O eletrodo do cádmio ganha massa? A gente tem que pensar, gente, né? E aqui, como sentido mais rápido, eu vou, né? Sei que não é uma aprendizagem muito significativa, né? Os meus amigos aí vão me julgar depois, mas e a gente pode conversar depois eu explico para vocês, mas o eletrodo que vai ganhar massa vai ser sempre onde acontece a redução. Tá? E nós vemos que o eletrodo está sofrendo a redução, né, aqui, consoante com consoante,
né, é o cobre e não o cádmio. Então, aqui nós vamos ver que vai ter um aumento da massa do cobre, tá? Do cobre e não do cádmio, porque é o cobre que sofre redução. A letra B não está correta também. As soluções aquosas, né, cobre 2 e cádmio 2 são moleculares? Não, né, gente? Não são moleculares, são iônicas, são soluções iônicas que têm íons aí em solução, tanto íons de cobre 2 quanto íons de cádmio 2 Então, a C está errada. Os íons CD2+, os íons CD2+, aqui, tá vendo? São oxidados no ânodo. Os íons CD2+, deixa eu trocar a cor da canetinha, são oxidados no ânodo. Oxidação significa para nós perda de elétrons, né? Redução, ganho de elétrons, e oxidação, perda de elétrons, tá? Aqui, gente, real, né, o, o ânodo, né, é característico aqui do eletrodo de cádmio. No entanto, o exercício diz para nós, os íons CD2+ são oxidados no ânodo. Não, né, a gente sabe que os íons CD2+ aqui, eles são o quê? Eles são reduzidos, ó. Eles são reduzidos. São reduzidos, eles ganham elétrons. Tá vendo? Tanto no sentido padrão, quanto no sentido da reação que realmente está acontecendo no nosso sistema. O que é oxidado no ânodo é o cádmio sólido, não o cádmio 2+. Então, por isso essa reação, essa alternativa está errada. E a letra E, né, que é a última, só pode ser ela, que diz para nós os íons cobre 2+, são reduzidos no cátodo. Né? Então, os íons cobre 2+, são reduzidos no cátodo, né? Tá certinho, a redução acontece no cátodo, né? Aqui, ó, redução acontece no cátodo, no cobre, eles são reduzidos no cátodo. Perfeito, ó, íons 2+, ganhando mais 2 elétrons e sendo reduzidos aí no cátodo. Então, a alternativa correta é, nesse caso, a letra I. Oi, gente, então vamos aqui para o nosso último exercício. Você chegou até aqui, você é um vencedor, um guerreiro. E esse último exercício é um pouquinho mais complicadinho, porque ele vai ser tratado um balanceamento redox. Qual que é a diferença no balanceamento redox para um balanceamento aí normal de massas, né, que a gente está acostumado a fazer? Quase nenhum, tá? O balanceamento em si ele é baseado no princípio de que, por exemplo, as mesmas quantidades de um elemento que eu tenho aqui nos meus reagentes, eu vou precisar ter nos meus produtos, tá? Porque ele não está passando ele está passando por um processo de reação química, né? Mas ele não está passando aí para outra dimensão, para outro espaço, nem nada do tipo, tá? Então, nós precisamos garantir, né, que as mesmas quantidades antes sejam as mesmas quantidades que existem depois de determinado elemento. Tá? E um balanceamento oxirredução ele também é baseado nesse princípio, porém, né, como o próprio nome já diz, é baseado numa reação de uma oxirredução, ou seja, tem algum composto aí que está oxidando, ou seja, perdendo elétrons, e um composto que está passando por um processo aí de redução, né? Ou seja, está ganhando elétrons. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, né, é nós identificarmos essas substâncias aqui, qual está oxidando e qual está reduzindo. E para a gente conseguir encontrar isso, nós vamos precisar calcular o NOx, tá, de cada elemento, que é aquele número de oxidação lá, que ele é variável para algumas substâncias e para alguns elementos ele é fixo, tá? Então, se você não sabe isso que eu falei aqui para você, se você está boiando nessa tabelinha, o que é número de oxidação, recomendo a dar uma estudadinha antes, tá? Pausei o vídeo e vai lá dar uma estudadinha e volta aqui depois, tá? Então, vamos aqui escrever a reação, MnO4 menos mais SO4, né, o íon sulfito, SO4 não, SO3, 2 menos. Deixa eu uma borrachinha aqui. Tem.
SO3, tá? Mais H+. Gente, eu estou ignorando os índices aqui, tá? Mas não é certo. É que eu ainda não tenho muita prática para mexer aqui nessa mesinha virtual, nessa lousa virtual. Então tá, por isso que minha letra tá feia também. Mas vocês escrevem os índices aí. MnO4-, o hipermanganato, SO3 2-, de um sulfito, H+, que produz aí, né, meu íon Mn2+, daí o meu íon sulfato, e mais aí moléculas de água, tá? Então vamos lembrar lá dessa tabelinha que eu falei para vocês. Vou trocar a corzinha aqui da caneta, tá? O NOx do oxigênio é sempre, né, na maior parte das vezes, -2. 4 vezes -2, nós vamos ter aqui -8. -8, qual vai ter que ser o NOx desse material aqui, desse material não, desse elemento, para que o meu NOx final seja -1, vai ter que ser mais 7, né? Mais 7 com -8, -1. Né? Não fiz esse exercício, não. Tá ok. Aqui, oxigênio, mesma coisa. -2, 3 vezes -2, -6, né? Qual vai ter que ser o NOx do enxofre para que o NOx final seja 2-, vai ter que ser mais 4, tá? Por quê? Mais 4 com mais -6 é igual a -2, gente, que é esse valor aqui, tá? Aqui já diz que é mais 1, aqui é mais 2, né? Aqui a mesma coisa, -2, 4 vezes -2, -8, aqui vai ter que ser mais 6, né? Mais 6 com -8 é -2, que é o NOx da molécula aqui, do íon, tá? E aqui nós temos mais molécula de água, tá ok? Então vamos ver qual espécie está oxidando e qual espécie está reduzindo. Então aqui nós temos o manganês passando de um estado mais 7 para mais 2, ou seja, ele reduziu, né? Ele ganhou quantos elétrons? Ganhou 5 elétrons. Ele tinha aí uma carga mais 7. Ele ganhou 5 elétrons e ficou aí apenas com uma carga mais 2. E nós temos aqui também o enxofre. Ó. O enxofre estava mais 4. E agora ele foi para mais 6 aqui. Ou seja, ele se reduziu. Não, ele se oxidou. Né? Perdeu aí quantos elétrons? De 4 para 6, perdeu 2 elétrons, tá? Então, nós encontramos aí qual espécie se reduziu, qual espécie se oxidou, e encontramos também a variação de elétrons, tá, para esses elementos, tanto para os reagentes, né, com relação aí dos reagentes com relação aos produtos, tá, para essas duas reações. Qual é o próximo passo? O próximo passo, gente, no balanceamento redox, aí existem, né, no caso, várias ferramentas que podem ser usadas aí para balancear, mas eu gosto dessa que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, essa redução aqui, tá vendo essa redução aqui, né? Essa variação aqui da redução, no caso, nós temos 5 elétrons, né, que é a variação da redução, esses 5 nós colocamos como coeficiente estequiométrico da reação que está se oxidando, ou seja, a reação que está se oxidando é essa daqui, né? Então, a gente vai colocar esses 5 aqui, tá? E da mesma maneira que nós temos aqui 2 elétrons envolvidos para a reação de oxidação, nós vamos pegar esses 2 elétrons e vamos colocar como coeficiente aí do elemento que se reduziu, tá? Sempre o contrário, né? Esses 5 aqui, a variação do que reduziu, nós colocamos como coeficiente estequiométrico da espécie que se oxidou e vice-versa, tá? Então, aqui 2 elétrons envolvidos na reação na reação de oxidação, nós vamos colocar esse 2 aqui na substância que passou por uma reação de redução. 2, tá? E agora nós fazemos o quê? Nós balanceamos normal a reação, como a gente está acostumado, tá? Então, nós temos 2 manganês antes, aqui, vocês estão vendo? 2 Mn aqui, nós vamos ter que ter 2 Mn aqui, tá ok? Enxofre, nós temos 5 enxofre aqui,
Então, aqui nós vamos ter que ter 5 enxofre, tá? Oxigênio. Oxigênio tem 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 3, 15. Dá 23, né? E aqui nós temos 5 vezes 4, nós temos 20, né? Então, nós vamos colocar um 3 aqui, porque 20 mais 3, né, vai dar o 23, que é equivalente, ó, 23 com 23. E o último que falta é o hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui 3 vezes 2, né, que nós temos 6 hidrogênios aqui, e aqui nós vamos colocar um 6, ok? Então, balanceamos essa reação redox, essa equação redox, tá? Então, aqui a questão das cargas, dos coeficientes estequiométricos, nós já conferimos, né? Já vimos aqui que tudo bateu. E questão dos elétrons, a gente pode conferir também, ó. Então, aqui tem essa molécula ela tem uma carga negativa, 2 vezes menos 1, aqui dá menos 2, tá? 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais 6. Menos 2, mais 10. Menos 2 mais 10 e mais 6 é igual a quanto, gente? Então, menos 8, menos 12 vai ser igual a menos 6 aqui desse lado. Então, nós temos uma carga total de menos 6 aqui como reagente. E aqui nós vamos ter mais 4, né? Cada molécula tem o NOx aqui mais 2, então aqui nós vamos ter mais 4. Aqui nós temos menos 10, né? 5 vezes menos 2, que mais 4 menos 10 vai ser igual a menos 6. Menos 6 com menos 6, ou seja, os elétrons eles estão também aí estão equivalentes, ou seja, a reação ela também está com essa quantidade de elétrons envolvidas balanceada, tá? Então, balanceamos aí. Agora vamos para as alternativas. O íon é o agente oxidante, tá? Lembrando sempre que quem sofre redução, ele é o agente oxidante, porque ele passou por um processo de redução e ele causou a oxidação numa outra molécula, então ele é chamado de agente oxidante, sempre o contrário. E quem passou aqui por um processo de oxidação é o agente redutor. Eita, redutor. Tá? Então, o íon é o agente oxidante, o íon é o agente oxidante. Nós vimos que o agente oxidante é aqui, ó. Tá, mas eu tenho um íon aqui, fiquei pensando aqui, e eu tenho um íon aqui, eu tenho um íon aqui, eu tenho um íon aqui, eu tenho um íon aqui. O que é um íon? É uma molécula com carga, né? Então, tá certo, essa molécula, ela é o agente oxidante, ela é um íon, mas não é só ela, né? Existem vários outros íons aí, né? Por exemplo, o agente redutor, cadê? O agente redutor também é um íon, né? O íon sulfito aqui. Então, não é a letra A. A quantidade de matéria de H+, que reage com 1 mol de íons MnO4 é 4 mol. Vamos deixar isso aqui para fazer por último. Vamos para a próxima. A soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos é 10. Então, aqui nós temos 2 dos produtos, né? Perdão. 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Né? Então, parece que essa é a certa. O NOx do elemento químico redutor, né? O agente redutor aqui é mais 7. Não é mais 4. Estão vendo aqui, mais 4. A relação MnO4, SO4 2 menos é igual a 2 terços. A relação MnO4, 2, para SO4, que está aqui, é igual a 2 terços. Não, é igual a 2 quintos, né? Então, essa também não é a nossa resposta correta, né? Então, nós vimos aí que a resposta certa é a letra C. Não vou fazer aqui a B, mas vocês podem fazer aí uma reaçãozinha simples, né? Uma equaçãozinha simples, uma regrinha de 3, e vocês vão ver que vocês não vão chegar, tá? A esse valor aqui
de 4 mol. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem e a gente resolve quem não conseguir. Mas a correta é a letra C, tá ok? Então, fechamos aí, gente, o último exercício.